Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e nesse comecinho de episódio eu vou aproveitar para convidar você que está nos ouvindo e assistindo a seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida e o nosso canal do YouTube da Itaú Asset também, para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e próximos episódios. Bom, hoje eu tô aqui com um convidado super especial, que é o Flávio Souza, CEO do Itaú BBA, para a gente bater um papo sobre carreira, trajetória, sobre o Itaú BBA também, e a sua visão sobre os mercados e as perspectivas do mercado em geral. Então, Flávio, seja super bem-vindo ao Mind Asset, é uma honra contar com você aqui conosco. Obrigado, Clara, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando com a Itaú Asset Management. Maravilha, então vamos lá. A gente costuma começar aqui os nossos papos com a trajetória do nosso convidado, então acho que a gente pode partir daí, são mais de 15 anos de Itaú, né? Como é que foi viver todo esse período, trilhar a sua carreira em diferentes posições de liderança ao longo desse tempo aqui? De fato, 15 anos agora, completei em fevereiro aqui no banco, e 15 anos eu diria muito intensos, mas também muito divertidos. Eu tive uma entrada no banco numa situação que é menos frequente para o Itaú, dada a nossa presença e relevância no Brasil. Eu entrei no banco na nossa operação de Miami, né? Então, o banco tinha feito duas aquisições, queria naquele momento expandir as nossas operações de Private Bank também para os Estados Unidos, já tinha obviamente a presença local, tinha um banco na Europa e queria ir para os Estados Unidos e tinha feito duas aquisições. Isso por volta de 2007, meados de 2007. Eu cheguei no começo de 2009 para liderar aquela operação que, num primeiro momento, tinha como objetivo fazer a integração daquelas duas operações. E foi um período extraordinário ali, enfim, vivendo uma situação muito desafiadora também. A gente estava saindo ali da crise de subprime, todo o processo de aprendizado de um player como o Itaú, muito forte regionalmente, expandindo para um novo mercado, e foi uma experiência fantástica. Eu fiquei ali 3 anos e depois eu vim para o Brasil. Então eu iniciei minha carreira no Itaú fora do Brasil, por isso que eu disse que é pouco comum, e vim para o Brasil, onde eu fiquei durante um bom tempo aqui atuando na nossa operação de Wealth Management, né, no Private, na própria Asset, enfim, áreas pelas quais eu tenho aqui um enorme carinho. E esses últimos 5 anos eu migrei para o Itaú BBA e nos últimos 3 anos aqui como responsável pela operação do Itaú BBA. Então, ao longo desse tempo, eu costumo dizer que assim, foi embora estando na mesma instituição, foram situações, momentos muito diferentes do banco, momentos muito diferentes do mercado, e que no final do dia acabam representando assim, uma oportunidade incrível de aprendizado, uma oportunidade incrível de vivência de ambientes diferentes, em situações diferentes, mas sem dúvida nenhuma uma história que eu me orgulho muito. Maravilha, você falando aqui dá pra gente fazer uma bela retrospectiva, né? Então, como você disse, foram diferentes momentos de Itaú, e se a gente pudesse fazer um recorte para agora, nos dias atuais, né? Quais você diria que são os maiores desafios do banco e como o Itaú vem se preparando aqui para enfrentar esse novo ambiente de investimentos que a gente vive hoje? Olha, são 15 anos de Itaú e 35 anos de trajetória profissional no mercado financeiro, né? E é incrível como mudou tudo. E quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo, né, a gente vive um ambiente, eu diria, bastante diferente, muito desafiador do ponto de vista de vários aspectos, né? Do ponto de vista regulatório, do ponto de vista competitivo, do ponto de vista da própria sociedade, né? A sociedade, ao longo desse período, passou por tantas transformações, naturalmente, do ponto de vista macroeconômico, seja pela própria evolução do mercado, mas também por situações de crise que a gente enfrentou, crises do Brasil, crises internacionais, e isso tudo nos traz
para um ambiente que a gente está vivendo muito, muito diferente daquele de quando eu entrei no mercado, ou seja, o Brasil há 30 e poucos anos atrás, a presença aqui de um número grande de players internacionais, era um mercado com um perfil muito diferente, os bancos regionais, o mercado financeiro muito distinto, um ambiente macroeconômico muito distinto. A gente viveu períodos de inflação aqui, a inflação muito alta, com um nível de instabilidade macroeconômica bastante importante. Eu acho que hoje a gente vive uma situação em que a gente tem um ambiente competitivo diferente, no qual a gente naturalmente tem os players estabelecidos, os players incumbentes, mas a gente tem também players que surgiram nesses últimos anos motivados tanto por uma mudança regulatória muito importante, uma maior abertura de mercado, também motivados por toda essa transformação tecnológica, toda a transformação digital, algumas que a gente viveu e parece que estamos aqui na iminência de entrar numa nova fase de transformação aqui provocada pela inteligência artificial. Eu acho que esse é um momento muito especial do banco, né? O banco esse ano completa 100 anos, né? E quando a gente pensa tudo o que aconteceu, eu fiz aqui um breve retrospecto dos últimos 30 e poucos anos, que é o período que eu estou no mercado, e a gente, nesse momento, a gente para refletir um pouco o quanto o banco teve que se adaptar ao longo do tempo, o quanto o banco teve que se reinventar ao longo do tempo. Eu acho que essa é o momento que a gente vive. Ele é um momento, sem dúvida, no qual nós temos pilares muito bem estabelecidos, nós temos muito do que nos orgulhar da nossa história que nos trouxe até aqui, mas está atento o tempo inteiro para as transformações que a gente precisa fazer, continuar a fazer, e o banco vive um período, eu diria, de transformação cultural muito importante, um período em que para nós sempre foi muito claro a importância de ter uma operação orientada para o cliente. Eu diria que a gente está vivendo isso talvez não com segurança, no seu momento mais forte, com isso estando muito presente. Eu acho que está claro para a gente a importância da gente ter sempre o cliente no centro, todo o aspecto da transformação cultural relacionada com toda essa transformação digital que a gente está vivendo também, da experiência do cliente, do ponto de vista da facilidade, da agilidade. Então é um momento, eu diria, sensacional que a gente está vivendo e que eu acho que a gente está bastante preparado e muito motivado para enfrentá-lo. Já fizemos muito, estamos fazendo muita coisa, mas a gente continua tendo muita coisa para fazer, o que é ótimo. Uhum, não, com certeza, assim, vide a história, a capacidade de adaptabilidade e reinvenção do banco realmente é um dos grandes alicerces que a gente tem aqui dentro, então toda essa evolução acompanhada pelas pessoas que fazem ela acontecer, sem dúvida, é um dos grandes diferenciais do Itaú, né? E puxando aqui, Flávia, a sua experiência internacional que você falou, né, um pouquinho diferente, um caminho diferente de entrada no banco, o que ela te trouxe dentro dessa visão mais macro, como visão de negócio aqui para o mercado local e para o desenvolvimento do Itaú nesse sentido? Foi uma experiência fantástica. Eu, além desse período em que eu tive a oportunidade, quando eu entrei no banco, de estar na nossa operação em Miami, antes de vir para o banco, eu estava numa outra instituição em que eu tive a possibilidade também de morar na Europa, trabalhei na Suíça, e essa experiência internacional, eu acho que ela nos traz uma maneira diferente, perspectivas diferentes para a gente poder olhar para a nossa atuação, para a nossa realidade, né? Ou seja, o Brasil, ele é um país extraordinário, ele é um país enorme, ele é um país de muito potencial, de muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo o Brasil ele tem algumas características que eu costumo dizer que o Brasil ele muitas vezes nos traz uma armadilha que a gente às vezes não percebe, né? O Brasil ele é grande o suficiente para você estar muito focado no Brasil e eventualmente você perder uma perspectiva um pouco mais abrangente, um pouco mais internacional, né? O Brasil representa mais ou menos 2% do mercado mundial, se você for olhar por vários indicadores, PIB, se você for olhar por questão de mercado externo e etc., mercado de capitais, o Brasil ali 1,5%, 2%. É bastante coisa, né? Mas ao mesmo tempo faltam 98%, né? Então quando
você sai do Brasil, e quando eu saí do Brasil, não é que eu me distanciei ou deixei de atuar com o Brasil, eu continuei atuando com o Brasil, mas sob uma perspectiva diferente, né? Então eu acho que você passa a ver o Brasil de uma perspectiva do mundo para o Brasil ao invés do contrário, né? Eu acho que no Brasil muitas vezes a gente perde essa perspectiva mais abrangente, a gente olha o mundo de uma perspectiva muito local, né? O Brasil é o único país de língua portuguesa aqui na nossa região, então mesmo na nossa região o Brasil tem essa característica de estar muito autocentrado. Essa experiência fora do Brasil, ela me trouxe essa possibilidade, oportunidade de estar olhando de uma maneira diferente, tanto para enxergar as potencialidades, mas também para enxergar as dificuldades e também poder ver, enfim, a possibilidade que o Brasil tem do ponto de vista de evolução e a relevância que o Brasil ocupa numa série de atividades globais, né? Uhum. E quando a gente olha, a gente está falando bastante aqui de desafios, olhando para o Itaú como um todo. Agora eu queria Brasil também, como você trouxe aqui, e agora eu queria olhar dentro da sua perspectiva como CEO do Itaú BBA, olhando para o banco de investimento. Esse cenário é diferente? Tem um paralelo aqui? O que você enxerga de fato como desafio nesse sentido e como que o Itaú BBA vem se preparando para atender esse cliente que tem cada vez mais necessidades assim de se integrar aqui nesse ambiente como um todo? Olha, Clara, a exemplo da história do Itaú Unibanco como um todo, né, a nossa grande corporação, cada uma das unidades de negócio dentro do banco tiveram e tem que se reinventar o tempo inteiro, né? E no Itaú BBA não é diferente, né? Se a gente for olhar em retrospectiva, né, o BBA, quando criado, ele era orientado, era um típico player voltado para o banco de atacado, para as grandes corporações, para as grandes empresas. E o Itaú Corp também, a própria área de corporate do Unibanco, também tiveram como origem essa operação bastante orientada para o chamado wholesale banking, né? E eu me lembro sempre do Cândido mencionar, ou seja, a época da transação do Itaú com o BBA. O BBA era uma operação de 600 clientes com 600 pessoas trabalhando no banco, né? Quando a gente olha aonde a gente está hoje a gente tem uma operação no Itaú BBA com mais de 25 mil grupos econômicos aqui dentro da nossa operação. Direto no nosso negócio hoje são mais de 3 mil pessoas e com uma série de pessoas aqui no banco em diversas áreas dando suporte aqui para a nossa operação e que veio ao longo do tempo se reinventando, além da nossa vocação, da orientação que a gente sempre teve, permanece tendo para o relacionamento com as grandes empresas. Ao longo do tempo a gente ampliou a nossa atuação, a gente percebeu que a gente tinha no mercado brasileiro uma evolução com uma democratização do mercado de capitais. Então, cada vez mais empresas de porte, não necessariamente as maiores, mas de um determinado porte, poderiam acessar o mercado de capitais. Então, a gente entendeu que era o momento de estender a proposta de valor do Itaú BBA também para o mercado das médias empresas, o middle market. Então, há 10 anos no Itaú BBA a gente já vem atuando com esse segmento, que tem crescido também de uma maneira consistente e muito importante. Nos últimos anos a gente fez um movimento importante de expandir de forma intensa a nossa operação no agronegócio. Percebemos que o agro no Brasil veio num ciclo de expansão, de crescimento tão grande que era muito natural que o agro ele fosse ser cada vez mais sofisticado, que aquela natureza da operação do agro no Brasil, que durante décadas ele foi muito dependente dos recursos direcionados, né, do funding subsidiado, ele cresceu tanto, né, as dores do crescimento, que o funding, por mais que ele também tenha crescido ao longo do tempo, o funding público, né, o direcionado, ele não seria suficiente para acompanhar a velocidade de crescimento que o agronegócio viveu no Brasil. Então nós investimos muito nos últimos anos, a nossa operação de agro saiu nos últimos anos de uma operação de 30 pessoas que a gente tinha dedicado ao agro em 2019, hoje são mais de 700 pessoas que a gente tem dedicado no agro em 30 polos regionais, espalhados aí pelo mapa do agronegócio do Brasil.
sempre procurando construir em cima daqueles pilares que são, vamos dizer, parte da origem do Itaú BBA. Então, o Itaú BBA sempre teve uma vocação muito forte de colocar o cliente no centro, de efetivamente tentar entender a necessidade, de tentar entender qual é o momento do cliente, e a partir disso construir as soluções, conseguindo ofertar para os clientes, né, uma proposta de valor que a gente costuma dizer aqui, que ela é do dia a dia até o dia D, né? Então ela é para as necessidades mais cotidianas, de toda a parte de cash management, toda a parte de câmbio de derivativos. Obviamente a gente coloca toda a solidez, toda a força do nosso balanço para apoiar os nossos clientes nas suas necessidades de crédito, e chegando na parte das operações mais estruturadas, mais estratégicas, com toda a nossa operação aqui de banco de investimento, tanto nas operações de dívida, nas operações de equities, de fusões e aquisições. Então ele também é uma reinvenção permanente que a gente tem feito na operação do Itaú BBA, e agora a gente está num momento no qual a gente também está percebendo que não é só no ambiente de varejo, não é só no ambiente em que você tem larga escala de clientes, que o tema da transformação digital ele também é uma realidade, ele também é uma oportunidade, ele também é uma alavanca, ele também é uma ameaça. Então, nesse momento, a gente está dedicando muita atenção, muito do nosso foco de efetivamente desenvolver uma agenda de transformação digital no Itaú BBA que nos permita ir gradualmente construindo novos pilares que consolidem, solidifiquem essa posição de liderança que a gente tem em banco de atacado. Não, é super interessante ouvir isso, porque o Itaú BBA, de fato, interpreta um papel fundamental no desenvolvimento do mercado, né, empresarial, como você trouxe aqui, né, num aspecto também de sofisticação do cliente, acompanhar, de fato, todo esse ciclo de vida e atender todas as necessidades em todos os momentos. Então, é bem interessante ver esse ambiente como um todo. E agora eu vou até puxar o gancho que você trouxe aqui do agro, porque na Itaú Asset, há praticamente 2 anos atrás, a gente lançou o Rura 11, que é o nosso Fiagro, que foi construído em parceria, sucesso. Exatamente, com o Itaú BBA. Então é um produto que faz sucesso realmente, né, e tem ampliado cada vez mais o número de cotistas e de interessados nesse setor e nesse ambiente, como a gente pode ver também pelos números que você trouxe, né, do crescimento da carteira de crédito do Itaú BBA. Então, como é que você enxerga esse movimento de parceria e também do produto em si, né, como ele foi estruturado lá atrás e tem sido desenvolvido até então? Eu acho que, primeiro, o produto é um mega sucesso desde do lançamento, e ele vem muito dentro desse contexto que eu mencionei, ou seja, a expansão da atividade do agronegócio no Brasil, ela naturalmente levou numa direção em que se tornou necessário novas fontes de funding, né? Então, a gente está percebendo isso através dos CRAs, através das LCAs, o fundo, né, olhando para o que aconteceu na indústria com os fundos imobiliários. Eu acho que era absolutamente natural que a gente chegasse no ponto em que a gente ia ter, vamos dizer, o surgimento dessa nova vertical aqui de fundos de investimento, no caso dos fundos destinados ao agronegócio. Portanto, eu acho que é o primeiro passo de uma caminhada enorme. Eu acho que a gente tem muito para construir em conjunto para os nossos clientes, para o mercado, né? Eu acho que ele é muito positivo para o ecossistema como um todo, né? Ele é muito positivo para o produtor que passou a ter acesso a novas alternativas, a novas fontes de funding com prazos diferenciados, em características diferentes. Ele é positivo para o investidor, que passa a ter acesso a poder participar de todo esse trabalho, de toda essa revolução que a gente está vendo no agronegócio. Eu costumo dizer, Clara, que na minha opinião, o que a gente enxerga acontecendo no agronegócio no Brasil é a maior transformação econômica do Brasil nas últimas 4 décadas, né? Quando a gente coloca em perspectiva e vê que o Brasil lá atrás, a gente era importador,
Hoje a gente é exportador. Ano passado o Brasil teve mais de 100 bilhões de saldo positivo na balança comercial, vindo exclusivamente do agronegócio. Se a gente for olhar pelas principais culturas, né, que são produzidas e comercializadas, o Brasil ele é número 1 em boa parte delas. Se não é número 1, ele é número 2, número 3, e ganhando espaço, ganhando mercado. Isso tudo, naturalmente, tem as suas interconexões, a sua relação com o ambiente financeiro, né? O ambiente financeiro da nossa operação do Itaú BBA, em que a gente trabalha com as agroindústrias de grande porte, os regionais, os produtores rurais, e através dessa relação com a Itaú Asset, a gente consegue desenvolver alternativas, soluções que permitam o acesso dos investidores também a esse mercado. Então, eu particularmente acho, quando eu olho para o Brasil para frente, olho 10 anos à frente o Brasil, eu acho que o agronegócio, junto com a parte da matriz energética, o posicionamento que a gente pode ter nesse setor e toda a implicação que isso pode trazer para parte de reindustrialização do país, para toda essa agenda de transição climática e etc., eu vejo como sendo dois segmentos em que o Brasil tem todos os elementos para poder ter uma posição de protagonismo, sendo que acho que o agro, a gente já chegou lá, mas continua tendo muita oportunidade e precisa continuar evoluindo, né? Uhum, não, sem dúvida. E agora a gente falou do Rural 11, do mercado do agro em si, né? Infraestrutura também sempre é um tema super recorrente aqui nos nossos episódios. Até aproveitando, a gente gravou recentemente um episódio sobre o IFRA 11, que é o fundo de infraestrutura também listado da Itaú Asset. E aí, indo nessa esteira, você que liderou a WMS no passado, como você falou, e acompanhou toda essa evolução da Itaú Asset, que é um braço aqui dentro dessa estrutura. Como é que você enxerga essa evolução da Asset mesmo como provedora de soluções de investimento para os investidores? Eu tenho, naturalmente, aqui um carinho muito especial pela WMS, pela nossa Asset. É uma operação que eu acho que é realmente uma das grandes franquias que a gente tem dentro do Itaú Unibanco, né? A exemplo do Itaú BBA, a exemplo do Itaú Private e de tantas outras que a gente tem aqui. E é muito, muito bacana ver a evolução da nossa operação da Asset, né? Eu acho que não só acompanhando, mas muitas vezes tendo uma posição protagonista mesmo em relação ao desenvolvimento do mercado, né? Então, a gente falou aqui de dois exemplos bem objetivos, bem práticos, no qual eu vejo aqui a Itaú Asset, mais uma vez, tendo um papel aqui de protagonismo. Quando a gente olha para o que a Asset tem feito aqui na própria indústria de multimercados, né? Com toda a plataforma que a gente desenvolveu aqui ao longo desses últimos anos, realmente é um posicionamento muito diferenciado, né? Ou seja, é uma empresa de investimentos em que atua em todo o espectro de classe de ativos, né? Com excelência em todos eles, né? Com uma cultura fiduciária que eu acho que é absolutamente diferenciada, uma cultura de realmente não só o respeito, mas o profundo entendimento do que é o papel fiduciário de um gestor de recursos, e que no final do dia eu acho que isso se traduz para os nossos clientes numa oferta que é muito diversificada, muito ampla, muito competitiva, muito abrangente. Então vejo a Asset voando cada vez mais alto aí, e acho que tem muita oportunidade para a gente desenvolver em conjunto aqui para os nossos clientes. Com certeza, maravilha. E aí, até voltando um pouco para o tema de mercado, né? A gente vê aqui um ciclo de queda de juros, e aí eu queria entender mais sobre a sua visão sobre esse ambiente no qual a gente está inserido e o reflexo disso para a captação das empresas e o mercado de equity em geral. Você acredita que ele está aquecido, que a gente tem potencial aqui à frente para esse ano de 2024? Como que tá? A gente entrou nesse ano com uma perspectiva de ver um cenário de taxa de juros caindo ao longo do ano, né? Tanto no Brasil, mas até lá fora, principalmente lá fora. Eu acho que hoje talvez a grande discussão, a grande agenda que tem no mundo é
em que momento a gente vai ver um processo de redução de juros nos Estados Unidos, né? Quando a gente olha há pouco tempo atrás, se esperava que isso pudesse acontecer até no primeiro trimestre, a gente já tinha uma visão de que isso estava com cara de que seria mais ali no segundo trimestre, né? E o que a gente tem visto dos dados mais recentes é já uma discussão se de fato o segundo trimestre, embora continue sendo a nossa visão, mas a gente obviamente está atento com as informações o tempo inteiro, as informações mais recentes, em que momento esse cenário de taxa de juros caindo lá fora ele de fato vai se materializar. E isso é muito importante para o comportamento do mercado brasileiro, em particular, na sua pergunta, para o mercado de ações, né? Mercado de equities. A gente, naturalmente, vendo uma taxa de juros num patamar mais alto, o investidor ele tem um custo de oportunidade maior de fazer uma diversificação, de migrar de um instrumento de renda fixa, enfim, para entrar no mercado de ações. Então, a gente vem de um período aqui em que a quantidade de novas operações de IPOs, de aberturas de mercado na Bolsa Brasileira, ela praticamente não tem acontecido. A gente não teve nenhum novo IPO esse ano, nem no ano passado. O que a gente está vendo é um mercado em que os follow-ons, ou seja, as empresas já listadas, que já têm uma base de investidores que conhecem a empresa, essas empresas continuam a acessar o mercado num ritmo que não é muito forte, mas é um ritmo que a gente vê a atividade acontecendo. Esse ano, até esse momento, foram 6 transações de follow-on. E o que a gente imagina é que esse cenário de taxa de juros, segundo trimestre no mercado internacional, de fato começando essa trajetória, isso deve ser um fator impulsionador importante para a atividade de equities aqui no Brasil no segundo semestre. Então a gente imagina que entre follow-ons, principalmente follow-ons e novas aberturas de capital, a gente pode ter esse ano algo como 25, talvez 30 transações no mercado. O que é importante, a gente tem trabalhado muito e tem percebido que existe um bom número de empresas se preparando, eu diria algumas até preparadas para poder acessar o mercado numa situação em que você tenha um ambiente mais favorável, né? O que a gente sempre costuma dizer para os nossos clientes, aquelas empresas que estão se preparando para esse processo de abertura de capital, acessar os investidores, é que o mais importante é você estar com o seu dever de casa bem feito, de você estar com a empresa preparada para esse momento, do aspecto de governança, no aspecto de já pensando como será esse day after da abertura de capital, a convivência com novos investidores, e isso é fundamental. Uma hora o mercado ele vai estar na sua condição mais adequada, na sua melhor condição, e aí esse momento você está pronto e vai acessar o mercado. Eu acho que o Brasil, ao longo dos últimos anos, nesse tempo que eu estou no mercado, enfim, é muito gratificante, é muito bacana a gente ver a evolução que o mercado no Brasil teve e continua a ter em todos os aspectos, né? Me lembro bem do tempo, da época do lançamento do Plano Real no Brasil. A gente acabou de comemorar os 30 anos aqui, né? Em que a gente está falando aqui da Asset, ou seja, naquela época no Brasil tinham 2 fundos de investimento, né? Fazia aniversário a cada 60 dias. Quando a gente olha para o que é essa indústria hoje, né? Para o que virou em termos de alternativas de investimento, estamos falando de mercado, de classe de ativo imobiliária, falamos do agro, falamos dos hedge funds, estamos falando aqui dos CRAs, dos CRIs, ou seja, o mercado no Brasil, de uma forma geral, ele se sofisticou muito. Então, eu acho que o ambiente para as empresas fazer o seu dever de casa bem feito, o mercado certamente ele vai oferecer oportunidades. Eu acho que a gente deve ter um segundo semestre, eu espero, com alguma retomada para um ano que pode ser um bom ano. Eu acho que seguramente não será um ano no nível de atividade mais forte que a gente já viu em mercado de capitais,
mas eu acho que a gente ainda tem possibilidade de um bom segundo semestre. Legal, maravilha. Então, acho que a gente já está quase se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, está passando super rápido. Então, a gente falou de carreira, trajetória do Itaú BBA, ambiente corporativo como um todo e todo esse desenvolvimento aqui que o Brasil e o mercado teve ao longo desses anos todos. Mas eu queria também puxar aqui um pouco o seu lado pessoal, Lava. Então, para a gente encerrar, o dia a dia é intenso, como você trouxe aqui, tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro, mas você consegue se desconectar um pouco? Você tem algum hobby, alguma dica aqui para gente? Olha, eu acho que a gente vive num mundo que desconectar, eu acho que é Uhum. cada vez mais difícil. Mas eu acho que eu consigo, a exemplo do que a gente precisa fazer e faz aqui o tempo inteiro, que é estar focado nas nossas atividades, eu acho que eu consigo também ter foco, ter dedicação e ter atenção para atividades que são pessoais, que vão além do banco, né? Então, é, assim, até pela própria atividade profissional, enfim, de ter tido a oportunidade de morar em diversos lugares, etc. Eu gosto muito de viajar, sempre que possível, a gente está sempre fazendo planos, né? Eu acho que a parte do planejamento ali da viagem, ele é super gostoso, é uma das coisas que a gente gosta de fazer naturalmente. A viagem em si é a parte mais divertida, mas é um hobby que eu tenho. Gosto muito de ler biografia, acho que é um tema também que me diverte bastante, e de ficar com a família, né? Eu acho que a gente, no final do dia, tem um nível de dedicação imenso aqui para a nossa atividade, e o tempo que a gente tem livre, que não é tanto, eu acho que normalmente é assim que eu dedico a minha atividade pessoal. Legal, vou tentar puxar então aqui uma dica de livro, já que você falou da leitura. Tem algum? Boa. Eu estou um pouco atrasado, já deveria ter lido antes, mas estou lendo agora a biografia do Elon Musk, né? Um assunto está super em voga há muito tempo, mas em particular nesses últimos dias, com toda essa situação que a gente está vendo, né? Com aquele escritor americano, Walter Isaacson, que acho que é um dos grandes escritores de biografia, que é muito legal. E eu tô relendo uma biografia aqui do David Rockefeller, né? Assim, que é realmente uma história incrível de uma família de 4 gerações, enfim, que teve aí um papel muito importante em transformação de várias atividades, inclusive no sistema financeiro da economia americana, né? Esse também é um livro muito interessante. Uhum. E se a gente for falar aqui, pegar todo o seu desenvolvimento profissional, né? Quais foram as habilidades, características que você julga importante para um profissional que está inserido no mercado de trabalho, eventualmente começando e nos ouvindo aqui, que você daria de direcionamento nesse sentido para a gente finalizar o episódio com essa dica? Legal, Clara. Olha, eu não acho que tem nenhum grande segredo, assim, não tem nenhuma motivação, vamos dizer, especial. Eu acho que eh, nós vivemos num segmento de negócio que ele é muito dinâmico, ele é muito competitivo, né? Então, eu acho que ele é um segmento de atividade que você precisa de muita dedicação, você precisa de muito comprometimento, né? De uma vontade de estar o tempo inteiro conhecendo coisas novas, de estar aprendendo. Eu acho que é um privilégio atuar nesse segmento, tanto dentro do banco, mas também com as interações que eu tenho possibilidade de ter com os clientes, porque você está o tempo inteiro conhecendo histórias, conhecendo situações novas, portanto, curiosidade, a vontade de estar aprendendo, eu acho que é muito importante. E, particularmente, uma coisa que
acho que é uma característica que eu tenho e que me conecta muito com o banco, né? Aqui com o Itaú Unibanco, é parte da nossa cultura, de você fazer o que é certo, né? De você estar realmente orientado para tomar as decisões e sempre orientado para fazer aquilo que é o melhor para o cliente, aquilo que vai ser sustentável, que não é uma situação, enfim, que seja eventualmente uma oportunidade que seja boa para um lado, mas que não seja boa para o outro lado, ou que seja algo que você não tenha, vamos dizer, a tranquilidade de poder contar para os seus filhos, enfim, por que você tomou aquela decisão. Eu acho que isso é muito a característica do banco, né? Nesse tempo todo aqui no banco, uma das coisas que me dá muito, muito orgulho e muita tranquilidade ao longo desses 15 anos aqui, a gente está o dia todo tomando decisões o tempo inteiro, de ter a tranquilidade de que aqui a gente o tempo inteiro toma as decisões orientado para fazer o que é certo. Mesmo que eventualmente fazer o que é certo seja o mais difícil, você vai ter mais trabalho, às vezes vai levar mais tempo, eventualmente não é nem a melhor oportunidade do ponto de vista do retorno financeiro, mas com essa perspectiva de que você está sempre olhando para o que é sustentável, olhando para o longo prazo, no final das contas isso acaba se provando a melhor alternativa, né? Então, eu acho que é um pouco isso que vamos dizer, parte do que eu vejo como importante, né? E eu acho que uma coisa muito, muito legal que eu vejo no banco acontecer e nas interações que eu tenho com diversos clientes, que na maioria das vezes é óbvio, tem muita gente que às vezes tem um talento especial, extraordinário para uma determinada atividade, mas eu acho que não necessariamente você precisa disso para você poder desenvolver uma carreira muito, muito bacana, muito abrangente, muito, muito intensa e muito divertida. Não tem atalho, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando o atalho é a coisa certa a fazer, aí é ótimo, porque aí é o certo de jeito rápido e fácil. Agora, o atalho para fazer o que não é certo, sai fora dele, porque normalmente ele vai te levar por um caminho que você não quer estar. Então, vai no caminho certo, que é bom. Maravilha, maravilha. Então, acho que assim a gente encerra. Flávio, muito obrigada por ter topado Obrigado pelo participar convite, claro. aqui com a gente. Foi super interessante. Tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui aprendeu muito. Então, de verdade, obrigada por ter topado aqui participar conosco. Obrigado, parabéns pelo podcast. Maravilha. E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais e o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida. A gente se vê no próximo episódio.